Sejam todos muito bem-vindos ao CLIO, canal de História e Literatura. Em tempos onde vemos o ressurgimento de doenças como o sarampo e a rubéola por falta de informação e negação do conhecimento científico, a gente precisa falar sobre a famigerada revolta da vacina. Os primeiros anos que se seguiram após a proclamação da República foram marcados por uma grande efervescência tanto política quanto cultural e científica aqui no Brasil. Muito dessa efervescência se deu pela disseminação, através dos jovens oficiais do Exército, das ideias positivistas de Augusto Comte aqui no Brasil. Vivíamos uma época, pelo menos no campo da ciência e da técnica, muito próspera. Talvez em decorrência da disseminação dessas ideias positivistas e também colhendo frutos de incentivos implantados por Dom Pedro II na segunda metade do segundo reinado. Nos primeiros anos da nossa República, salta aos olhos a atuação de cientistas como Vital Brasil, Adolfo Lutz, Carlos Chagas e talvez o nome mais conhecido aqui, o de Oswaldo Cruz. Passávamos por um salto econômico, principalmente através dos barões paulistas do café que passaram a investir numa incipiente industrialização, fazendo com que houvesse um crescimento urbano e as nossas cidades atraíssem contingentes populacionais cada vez maiores. Há dados concretos que o Brasil viveu, na primeira metade do século XX, um dos maiores êxodos rurais que se tem registro em toda a história mundial, superado, talvez, apenas pelo êxodo rural chinês, dado a partir da segunda metade do século XX, em decorrência da Revolução Chinesa. Essa união de florescimento urbano, de efervescência científica e técnica, leva, por exemplo, a grandes reformas urbanas que a gente passou no Brasil, saltando aos olhos, principalmente, a reforma urbana do Rio de Janeiro, perpetuada por Pereira Passos. Tentando imitar modelos de cidades europeias como Viena e Paris, ignorando totalmente a geografia do Rio de Janeiro, Pereira Passos basicamente definiu o modelo de urbanização do Rio de Janeiro até aos nossos dias. Ou seja, uma relação dialética entre as camadas médias e altas que ficaram destinadas na estreita faixa entre a orla, os morros e a floresta da Tijuca e as camadas populares que foi destinado os morros, e fazendo com que a cidade fosse recortada por grandes avenidas e bulevares. Entretanto, tal modelo leva a uma alta concentração populacional em faixas de difícil acesso e afastadas do próprio centro urbano. Ou seja, as camadas populares, elas viviam nesses morros, elas vivem até hoje nos morros e nas matas do Rio de Janeiro, fazendo com que acontecesse uma relação dialética entre o morro e o asfalto, vamos dizer assim. Lembrando que essas camadas populares, lá do começo da nossa Primeira República, era formada basicamente por ex-escravizados libertos em 1888 e imigrantes pobres. Aqui a gente pode usar aquele livro Cortiço, do Aloysio de Azevedo, como exemplo desse modelo de urbanização. Começava assim, então, o processo de favelização do Rio de Janeiro. Ou seja, você tem uma polarização da cidade. De um lado, você tem camadas médias e urbanas da população vivendo com toda a estrutura social e estatal em busca de um desenvolvimento social, em contrapartida com as camadas populares que estavam destinadas apenas à repressão e à opressão estatal. É preciso ter em mente que os primeiros anos da nossa República, chamados anacronicamente de Belle Époque, foram marcados pelo embate político de três grandes campos. De um lado, nós tínhamos os restauradores da monarquia, um grupo pequeno e sem grande articulação política, que era formado basicamente por ex-latifundiários e ex-senhores de escravos, que esse grupo não tinha apoio nem do exército, nem das oligarquias. Você tinha o grupo dos jovens oficiais do exército, positivistas, formados pela Academia do Exército, e os oligarcas, grupo que outrora foi defensor da monarquia e se tornou republicanos fervorosos, mas não por nenhum tipo de convicção política, apenas por conta da defesa dos seus interesses e dos seus próprios ganhos. Nota-se a total ausência de representantes das camadas populares,
traço que, como nós sabemos, foi totalmente excluído do Brasil contemporâneo. Uma das grandes marcas da chamada revolta da vacina é justamente esse enfrentamento entre os grupos positivistas e oligárquicas em busca do centro do poder da nossa república. Não é raro a gente encontrar no livro didático ou nas produções culturais visões até os nossos dias que simplesmente diz que as causas da revolta da vacina são principalmente deterministas, ou seja, as populações se revoltaram simplesmente pela sua ignorância, fazendo assim com que haja uma total ausência de vontade política e de desejo político dessas camadas populares. Ou seja, esse tipo de visão perpetua até os nossos dias o discurso no qual as camadas populares elas deviam estar naquelas condições, afinal, elas buscavam aquele tipo de situação, de cenário, ao negar conhecimento e ciência. Ou seja, para esse tipo de pessoa que tem essa visão ainda, que faz esse tipo de recorte, as camadas populares elas deveriam sofrer por conta de sua ignorância. É preciso rastrear um pouco os acontecimentos para se ter uma melhor visão sobre o episódio aqui em questão. Em novembro de 1904, o governo Rodrigues Alves, após um esforço burocrático e político brutal, aprova uma lei no qual torna a vacinação contra a varíola obrigatória e compulsória, fazendo com que a população seja vacinada contra a sua vontade. A execução da lei, todavia, foi na base da truculência e da violência institucionalizada. Em nome do progresso, do sanitarismo e da vacina, diversas casas e moradias populares que se encontravam no caminho do progresso e do sanitarismo foram derrubadas e seus moradores expulsos para regiões cada vez mais periféricas, ou seja, concentrou ainda mais a camada populacional popular nos morros e nas favelas cariocas. Ou seja, o progresso, o sanitarismo e os avanços tecnológicos eram todos destinados às camadas médias e elitistas, enquanto a estagnação, a opressão e a repressão eram todos destinados às camadas populares da sociedade. Inflamados por opositores do governo Rodrigues Alves, a população se revolta contra a lei e se rebela de forma difusa e orgânica contra os desmandos de Rodrigues Alves e o sanitarismo de Oswaldo Cruz. Os revoltosos de novembro de 1904 não lutaram contra a vacina em si, lutaram sim contra a violência estatal e os desmandos do governo Rodrigues Alves. Eles se rebelaram de forma difusa, de forma orgânica e sem uma liderança posta. As suas vítimas até hoje são incalculáveis. Estima-se que ocorreram mais de 30 mortes diretas entre confrontos das forças legalistas e das massas revoltosas. Estima-se ainda que ocorreram mais de 900 prisões e mais de 400 deportações para o que hoje é o Acre. Isso sem contar as vítimas indiretas do conflito, que são incalculáveis. E essas vítimas foram ceifadas de compartilhar o futuro conosco. É preciso ressaltar que o grupo que mais inflamou as camadas populares foram os chamados florianistas, grupo de jovens oficiais positivistas ligados ao ex-presidente Floriano Peixoto. Esse grupo tentou dar um golpe militar e derrubar o governo de Rodrigues Alves, implantando assim a sua visão de mundo e sociedade no Brasil. Em termos historiográficos, a revolta da vacina ainda é um campo muito fértil para pesquisa e estudo, ao ponto que nós temos dois grandes campos em termos de historiografia que estudam a revolta da vacina. De um lado, nós temos historiadores que estudam ela através de um ponto de vista como se fosse uma catarse social tipificada na vacinação contra a varíola, e essa catarse ela mostra que a população não aguentava mais a opressão estatal e a violência estatal e se rebela. E do outro lado, nós temos um grupo de historiadores que até hoje propagam uma visão que a revolta da vacina foi apenas um surto de ignorância contra a ciência e o avanço científico. Quem ainda propaga esse tipo de visão comete um preconceito crasso e rasteiro, ignorando que a causa de fundo da revolta da vacina nunca foi a vacina per se, e sim a falta de estrutura estatal para as camadas populares.
Fazendo uma ponte entre o tempo presente e o passado, a gente pode traçar um paralelo entre a revolta da vacina e as revoltas de julho de 2013. Em 2013, o estopim para as revoltas que chacoalharam o Brasil foi o aumento da passagem de ônibus em São Paulo de 20 centavos. Porém, as causas de fundo e difusas eram as faltas de condições básicas em saúde, educação, moradia e assistência social, que não foram conquistadas junto com a estabilização e posterior crescimento econômico vividos pelo Brasil a partir da segunda metade dos anos 90. Era isso, pessoal. Acho que temos um vídeo. A revolta da vacina, juntamente com a revolta da chibata e a revolta da armada, são os meus episódios históricos favoritos da nossa Primeira República. Cabe aqui uma ressalva. Quem usa a revolta da vacina como justificativa histórica para deixar de vacinar os seus filhos hoje, comete uma ignorância e uma falta de leitura histórica monumentais. A revolta da vacina, como já foi exposto aqui, nunca foi contra a vacina em si, nunca foi contra o conhecimento em si, e sim contra toda uma estrutura social e política do período, que teve o seu estopim na vacinação obrigatória. Quem hoje deixa de vacinar seus filhos está cometendo uma ignorância sem tamanho. Você apenas está negando o status quo em prol de uma teoria da conspiração absurda. Seja responsável, vacine seu filho. Não deixe ele e outras crianças em risco. Sobre esse tema, eu sempre sugiro a leitura do livro A Revolta da Vacina, recém-reeditado pela editora Unesp. Esse livro é de autoria do saudoso professor Nicolau Sevicenko, responsável por uma das melhores aulas que eu tive em toda a minha graduação. Outro livro fundamental para entender esse episódio é Os Bestializados, do professor José Murilo de Carvalho, que é um baita livro também. Aqui em cima vai aparecer um botão de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ative as notificações. Se você ficou com alguma dúvida sobre o episódio ou quer fazer algum comentário, pode usar aqui a caixa embaixo, que fica à vontade para deixar seu comentário, seu apontamento, sua crítica, seu elogio, o que for. Certo? Não deixe de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo e o resto é vida que segue.